Então fala você ligado aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari. Trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, gente. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Clicou uma vez nele, vai brilhar para você aí. Clica uma vez, está escrito, ponto, é de graça. Deixe seu like também. Pega o link do vídeo, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e tudo mais. Compartilha o vídeo aí do canal aqui, deixa essa moral aí para mim. E vamos com tudo, vamos falar de Vasco, porque tem contrato sendo renovado, tem aporte milionário na conta do Vasco e muito mais, tá certo? Eu começo com esse assunto, falando sobre o aporte, sobre o atraso da 777. Aconteceram algumas justificativas, né? Dizendo por conta do câmbio, que a 777 é uma empresa norte-americana, isso é normal lá, eles pagarem no último momento, no último dia e tal. Mas eu acho, tá? Essa é só a minha opinião. Primeiro momento, só para deixar vocês. Ah, Eduardo, mas como é que tá a situação? Tá pago. Eles pagaram, tá? Pagaram o valor completo, total. Sexta-feira, com 100 milhões na conta do Vasco. Isso porque houve um adiantamento lá atrás de 30 milhões de reais, ou seja, eles estão pagando com juros por conta desse atraso, mais 100 milhões, um total de 130 milhões na conta do Vasco do meio do ano para cá, de junho para cá, tá certo? Então, é realmente um aporte muito importante para o Vasco quitar as dívidas com os clubes, tirar esse transfer ban que o clube sofre nesse momento da FIFA, né? E assim, e acabar com essa história. Isso é muito importante. O que eu critiquei ontem foi uma postura por conta do atraso, uma postura da diretoria, uma satisfação da diretoria quando, ó, fica tranquilo, vai atrasar, mas vai pingar na conta do Vasco, sabe? Eu sou Vasco da Gama, eu quero bem do Vasco. É claro que o Vasco, sendo um clube milionário, nesse momento, independente dos atrasos, é um clube milionário, continua sendo, e ninguém vai ficar contando essas histórias para boi dormir pra gente, porque ninguém aqui é bobo, ninguém é burro, sabe? Não fosse a SAF, não fosse a 777, nós não estaríamos nessa condição no Campeonato Brasileiro. Hoje tem pagamento dentro do clube, pagamento de salário de jogadores, funcionários, enfim, vale alimentação, tudo que uma empresa precisa dar para os seus funcionários está sendo pago hoje dentro do Vasco em dia. Isso eu estou exaltando aqui porque é a realidade, tá certo? Então, tudo certo. Agora é virar a chavinha, 777 fez o aporte, cumpriu o contrato que ela tem com o Vasco. Ah, Eduardo, atrasou, mas cumpriu, né? Eduardo, é ruim para o mercado? Também acho. Tá? É ruim para o mercado o atraso, né? Passa uma certa incerteza de pagamento em dia, só isso, porque eles vão pagar, tá certo? Então, é realmente um aporte de muita grana e tudo mais. Eu vi uma pessoa falando, o rival faturou 1 bilhão ano passado, não sei o quê. Olha só, o Flamengo, só para responder essa pessoa, durante 9 anos, os caras, infelizmente, a gente precisa reconhecer isso aqui, os caras fecharam a torneirinha lá e por muitos anos eles não recebiam 1 bilhão por ano, não. Por muitos anos. Foram muitos anos de sufoco. Com a torneirinha fechada, segurando ali, segurando aqui. O Vasco não. O Vasco estava diferente. Foi tanta irresponsabilidade no passado, tá? Só respondendo a essa colocação ridícula, tentando ludibriar. É político tentando ludibriar torcedor, sabe? Eu tenho nojo disso. Então, assim, o Vasco, gente, não estava nessa situação de vai faturar 1 bilhão, vai vender. O Vasco vendeu a SAF por mais de 1,5 bilhão de reais, tá? Então, vamos cair na real, vamos prestar atenção, vamos reconhecer. É incrível como as pessoas só enxergam o lado errado. Eu acho isso incrível, sabe? Então, assim, só para matar esse assunto, esse aporte da 777 vai ser muito importante. Vou repetir. O Vasco vai acabar com essa situação envolvendo transfer ban. O Vasco vai fazer o planejamento para 2024. O Vasco não cai, tá? O Vasco não cai. O Vasco é um time que, na minha opinião, é bom e consegue ainda no mínimo aí uma vaga na Sul-Americana, eu acredito, tá? Então é isso. Essa questão que envolvendo SAF e tudo mais, tá tudo certo. Assunto morto. Ontem eu fiz minha parte. Cobrei. Acho que isso aí, e acho que ainda assim,
O Lúcio Barbosa, que hoje é o presidente da SAF do Vasco, dentro do Vasco, é um cara que eu respeito, é um cara que é Vasco, é um cara que é muito competente, tá? Quero deixar isso bem claro aqui. Eu acho que ele pode vir a público, poderia, né? E dar uma satisfação para o torcedor, olha, atrasou por isso, aconteceu isso, e matar esse assunto, tá certo? Essa é só a minha opinião. Ah, Eduardo, você defende a SAF, vou continuar defendendo. Não aos políticos, e sim para a SAF. Infelizmente, essa é a realidade do nosso querido e amado Vasco da Gama, um clube que os políticos lá atrás só fizeram mal, e a gente precisa reconhecer. E reconhecer para algumas pessoas é muito difícil. Mas também é um ano político, então cada um quer vender seu peixe, e eu entendo isso também. Tá certo? Vamos lá. 3 contratos na mesa, 3 contratos. Olha como é importante o investimento da SAF nesse momento. Esse aporte milionário aí de 100 milhões de reais. O Vasco tem um jogador chamado Rossi, que tudo bem, eu acho que o Vasco não vai ter tanta dificuldade, o Vasco já negocia a renovação de contrato com ele, e a informação que eu tenho é que está tudo certo praticamente, tudo fechado com o Rossi. É um jogador que tem uma renovação automática no seu contrato, né? Está cumprindo a meta, né? E, enfim, praticamente renovado. Não dou 100% porque ainda não assinou, mas praticamente tudo certo com o Vasco. Outra questão que eu apurei ontem foi sobre o Praxedes. E a pessoa me disse, olha, Eduardo, nós queremos comprar, tem o passe fixado, nós vamos negociar esse valor, é um valor alto, cheio de 30 milhões de reais, mas nós vamos negociar sim, e a tendência é que dê tudo certo e que o Praxedes permaneça no Vasco para a próxima temporada. Goleiro Ivan, a mesma coisa. O Vasco tem interesse, vai fazer a proposta para o Corinthians e deve comprar o Ivan. Ou seja, 3 contratos praticamente renovados. Os jogadores querem permanecer no Vasco. Foi essa a informação que eu, Eduardo, recebi. E aí eu assino embaixo. São 3 jogadores que eu gosto, acho que deram liga no time, o Ramon Dias também, que tem um contrato até o final do ano que vem com o Vasco. Então tá aí, Rossi, Praxedes e Ivan. Tem o Zé Gabriel também que negocia com o Vasco, entre outros atletas. E é óbvio que teremos aquela tradicional barca do final de ano, né, gente? Assim, alguns jogadores não vão permanecer, entre eles o lateral esquerdo Riquelme, está fora dos planos do Vasco para a temporada 2023-2024, um jogador que não vem sendo aproveitado, e eu fico até assim triste, né? Porque é um atleta que teve muito destaque. Recuperado de lesão e com contrato até dezembro de 2026, o Vasco deve emprestá-lo para algum clube aí e tal, para pegar uma experiência, para ganhar corpo e tal. A avaliação do Vasco com o atleta é que ele não conseguiu manter o rendimento no time profissional, além do aspecto, né, desculpa, físico e técnico do jogador, né? O lado disciplinar também impactou para o clube em afastar o atleta. O jogador recebeu proposta do leste europeu, sendo uma delas um time de segunda divisão do Chipre, porém foram recusadas pelo Vasco e também seu staff. Então, que tenha muito sucesso, sabe? O Riquelme é um jogador que eu gosto, acho que pode entregar muito para o Vasco, tá? Então, realmente são situações que chamam a minha atenção. Bom, vamos falar sobre, já que o aporte está na conta, tem contrato sendo renovado dentro do Vasco, são notícias boas, graças a Deus, é virar chavinha de hoje para amanhã, paz pelo amor de Deus, hoje é dia de paz, amanhã é dia de paz, paz sempre, né, dentro do Vasco, né? O Vasco não perde para o São Paulo em São Januário desde 2013, né? É realmente mais um retrospecto no entre campo, né? Entre campos é 11 contra 11, o Vasco tem que entrar ligado, tem que ligar atento, tem que ligar o sinal de alerta e para cima do São Paulo. É o atual campeão da Copa do Brasil, tem um Dorival Júnior na beira do campo, que é muito importante. Então a gente não precisa ficar, não, é o São Paulo. Tem 4 desfalques, Eduardo. Não interessa, vou repetir, é a camisa do São Paulo do outro lado contra a camisa do Vasco. São camisas pesadas no cenário nacional e mundial. Então o Vasco tem que entrar firme, ligado, né, concentração total para vencer, para somar mais 3 pontos e sair da zona da confusão no Campeonato Brasileiro, do Z4, mais uma vez. O Vasco está ali, mas, assim, dessa vez, apenas 1 ponto, né? 1 ponto. Pô, quem lembra lá atrás, 9 pontos para sair da zona do rebaixamento, hoje, 1 ponto, sabe? Uma vitória para encostar ali no grupo que briga ali pela Libertadores, não. Sul-Americana. Vamos lá, vamos começar, vamos passo a passo. Então, assim, é concentração total. O técnico Ramon Dias trabalhou duro, trabalhou pesado. O Vasco deve ir a campo. Vou tentar aqui de cabeça
com vocês. Com Léo Jardim no gol, tá? Aí é aquela dúvida na lateral, né? Eu não manteria o Puma, mas existe sim uma dúvida na lateral. O Robson Bambu pode voltar à lateral direita do Vasco. A dupla de zaga com o Maicon, Medel está suspenso, e o Léo, lateral esquerdo, o Lucas Piton. No meio campo, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. No ataque, o Payet pode começar, ali pode compor o meio campo. Disputa, entre aspas, uma vaga com o Marlon Gomes, mas o Vasco deve começar com o Payet em São Januário, amanhã contra o São Paulo. Tá? Ó, gente, vai ter transmissão desse jogo aqui, então se inscreve aí e compartilha. E no ataque, Gabriel Peck e Verratti, já que o Rossi ainda não está apto, não pode jogar, ainda está realmente se recuperando de lesão. A lesão dele não foi uma lesão simples, mas próximo jogo contra o Fortaleza, a informação que eu tive ontem é que o Rossi está pronto, vai para o jogo, vai para a guerra, e é assim que é. Então, gente, dito tudo, espero que o vídeo tenha ficado legal para vocês aí, sabe? Sem edição, vai pro ar, foi pro ar assim mesmo. Mas é isso, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like aí. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Ontem eu peço até desculpa alguma coisa. Realmente, quando a situação... Vamos agora, terminou o vídeo, tá? Deixa eu só dar uma palavrinha com vocês no final. Gente, eu amo esse clube. Eu amo o Vasco, tá? Eu amo demais. Assim como você do outro lado. Sabe? Esse clube faz parte da minha vida, cara, da minha história, da minha infância. Então, quando acontece algo negativo, como um atraso aí do aporte, entre outros assuntos, pessoas que atacam o clube o tempo inteiro, só falam mal do clube na internet, isso me atinge, pô. Porque eu vivo dentro do Vasco, eu vivi dentro do Vasco. Tive um pai que jogou no Vasco. Eu tenho um amor pelo Vasco. Eu não tenho sentimento nenhum por político, porque eles vão passar. Os ídolos passaram, pô. Roberto, Romário, Edmundo, o próprio Pedrinho, que vem agora como candidato a presidente também, Felipe, vários outros, Giovanni, Bismarck, sabe? Então os ídolos passam, Juninho Pernambucano, sabe? Ramon, os ídolos passam. Os presidentes não vão passar, todos eles vão passar, e o Vasco vai continuar. E quem vencer, e deixando bem claro aqui, Eduardo, se alguém vai torcer contra, se alguém, diferentemente dos outros, jamais eu vou torcer contra qualquer um que ganhar, o projeto que ganhar, a pessoa que vem. Eduardo, só porque a gente não tem que ser inimigo porque eu gosto de um candidato, você gosta de outro. A gente não tem que ser inimigo, gente. Que papo chato, velho. Se o fulano não assumir, o Vasco não vai pra frente. O Vasco vai pra frente. O Vasco é gigante por natureza. E quem vencer, claro que eu vou torcer pro cara dar certo, pro cara ser o melhor presidente da história do Vasco. Vou torcer sempre por isso. Qualquer um deles. Porque eu quero bem do Vasco, pô. Como é que eu vou desejar mal pro presidente do meu clube? Seja ele qual for. Como é que eu vou desejar mal? Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não interessa. O cara já assumiu a cadeira e você vai torcer contra o presidente, contra o Vasco? Isso não existe no meu mundo, não. No meu mundo isso não existe. Tá entendendo? O meu ponto de vista, vocês entendem? Eu não sei. Deixa o comentário aqui embaixo. Sei que amanhã tem decisão, tem transmissão aqui no canal e eu quero você aqui comigo pra gente realmente formar uma corrente de união e com mais de 22 mil torcedores do Vasco dentro de São Januário, amanhã direto de São Januário, pra gente buscar mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, tá certo? Daqui a pouco eu volto, hein? Tem live, enfim, tem mais vídeo, tem informações, tem tudo hoje aqui. Vem comigo, porque isso aqui é Vasco da Gama, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente sexta-feira, pega leve, final de semana também, sabadão chegando aí, domingo, vamos com tudo, tá certo? Um beijo, mais uma vez, saudações vascaínas.